Seja bem-vindo ao Esperança Viva, um ministério da Igreja Presbiteriana de Macaé. Nossa missão é transformar vidas pela proclamação do Evangelho da Graça. Esperamos que a sua fé seja edificada pela mensagem que você vai ouvir agora e que seja uma bênção para o seu coração. Essa história, ou melhor, vamos iniciar dizendo que nós estamos diante de uma história, de uma grande história, na verdade. Aqui, ela não acaba aqui, nem começa aqui, mas não tem como a gente ler tudo. Nós vamos ver aqui a dramática viagem do apóstolo Paulo pelas águas do Mediterrâneo. Em seu contexto, para compreendermos um pouco, o apóstolo Paulo, ao chegar em Jerusalém, depois da sua terceira viagem missionária, após uma semana depois de ter chegado ali, o apóstolo Paulo ele foi preso no templo. E depois de ter sido preso, Paulo foi escoltado em Cesareia, onde permaneceu sob custódia durante 2 anos, segundo a Bíblia. Paulo foi convidado, ou seja, foi ouvido por Félix, governador romano da Judéia. Depois Paulo também foi ouvido por Festo, sucessor de Félix no governo. E este sabia da inocência do apóstolo Paulo, ele sabia que Paulo era inocente, embora estivesse sendo preso, pesava sobre sua cabeça uma sentença de morte. Paulo estava naquela prisão em Roma, quando havia chegado da terceira viagem ali missionária, e ele queria entregar Paulo aos judeus, e ele sabia disso tudo, e por este motivo Paulo resolve apelar para o imperador César, pois ele tinha direito, porque Paulo era cidadão romano. Paulo não queria ser julgado ali. Então Paulo é levado para Roma juntamente com outros presos. Então nesse contexto eles são colocados em uma embarcação, mais de 200 homens. E eles estão partindo ali para Roma, e o que parecia uma simples viagem para levar prisioneiro, ou seja, irmãos, estava acontecendo o início da maior expansão do cristianismo que nós podemos encontrar aqui na história. A maior expansão, a conquista de toda a Europa ocidental, onde em Roma, a capital política do império naquela época. E nós olhamos para o texto ao descrever a viagem de Paulo, que Lucas, o discípulo de Jesus, conhecido como o médico amado, escreveu essa história, e o apóstolo Lucas procura sempre destacar uma profunda confiança por parte do apóstolo Paulo, de como aquele homem era fiel, aquele homem cria, acreditava tanto em Deus, até mesmo nos momentos mais difíceis, até mesmo diante de uma enorme tempestade, de um enorme conflito que aquele homem estava, naquele momento, passando naquela embarcação. E é baseado nesse contexto que nós vamos, esta noite, falar sobre. Eu peço que toda a igreja leia, por favor. Tempestades. Quando falamos em tempestades, irmãos, nós não estamos falando de chuvas, relâmpagos, trovões, fenômenos da natureza, raios, tornados, tsunami, tantas coisas. Quando falamos aqui em tempestades, nós estamos falando de tempestades que muitas vezes têm nos tirado o sono. De tempestade que muitas vezes nós temos deitado a cabeça no travesseiro e não conseguimos dormir, porque tem acontecido alguma coisa na nossa vida que tem nos tirado o sono. Quando falamos de tempestades, nós estamos baseando nisso. Tempestade como problemas, tempestade como aflições, tempestade como adversidades, tempestade como desempregos, ou seja, de todas as maneiras, problemas de todos os tipos. É essa tempestade que nós vamos trabalhar esta noite. Então, mas por que as tempestades chegam em nossas vidas? Toda igreja? Para não ignorarmos as advertências do Senhor. Por isso algumas tempestades chegam na nossa vida. Ninguém gosta de tempestade, ninguém gosta de problemas. Alguns até gostam. Mas, irmãos, verso 10 diz o seguinte, o apóstolo Paulo diz no verso 10, senhores, vejo que a viagem vai ser, toda igreja vai ser, vamos ensaiar aqui, quando eu parar a igreja vai, não fecha a Bíblia não. Vamos iniciar, senhores, vejo que a viagem vai ser,
com dano, prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Então, note que o apóstolo Paulo enxerga a tempestade, irmãos. Paulo enxerga a tempestade vindo de longe. E aquele homem avisa para eles: veja que a viagem vai ser o quê? Trabalhosa. Então, o dano não só vai ser para a embarcação, não vai ser somente para o navio, mas vai ser para as nossas vidas. E Paulo avista, Paulo fala, queridos, quando aqueles homens embarcaram para Roma, a viagem parecia tranquila. A viagem parecia que não ia acontecer nada, ou seja, era um bom barco, havia um comandante, marinheiros ali, na verdade, homens experientes, os passageiros estavam em segurança. Mas Deus fala com o discípulo, com o seu apóstolo, mostrando-lhes que realmente viria uma tempestade. E ele anuncia naquele momento, mas aqueles homens não deram ouvidos ao que o apóstolo Paulo estava falando. E quando eles não deram ouvidos, irmãos, pela advertência da palavra do Senhor, diz que logo veio um tufão, tirou o navio das mãos deles e o levou para um naufrágio e foram parar, como o texto diz aí, em uma ilha. E quando nós olhamos para esse texto, o que é que nós podemos aprender? O que é que eu aprendo com isso? O que é que nós aprendemos com isso? Aprendemos, irmãos, quantas vezes nós não ignoramos também a palavra do Senhor? Pessoas que são usadas por Deus para nos orientar. Nós não damos ouvido à voz de Deus, e com isso começamos a naufragar, com isso começamos a ficar como um barco à deriva, com isso começamos a afundar, com isso começamos a ficar desnorteados, e ficamos preocupados, sabe por quê? Porque nós não demos ouvidos à palavra, às advertências da palavra do Senhor. É interessante, começamos a cair em um abismo, a afundar, a se dar mal, não prestamos atenção nas sinalizações da vida, que as sinalizações da vida muitas vezes têm nos orientado, muitas vezes têm nos mostrado o caminho, o perigo no qual nós estamos andando, e muitas vezes nós abrimos isso aí é conversa das pessoas, isso aí não tem nada a ver, mas depois, quando nós estamos lá no fundo do poço, a gente volta, a gente corre atrás, a gente busca, a gente quer conselhos, a gente vai procurar as pessoas, sabe por quê? Porque nós ignoramos muitas vezes as advertências do Senhor. Deus tem advertido a sua igreja, Deus tem advertido o seu povo, Deus tem advertido o povo em geral, o mundo. As pessoas conhecem, sabem que existe um Deus poderoso, um Deus que faz milagres, um único Deus que existe, mas as pessoas estão brincando. O texto nos diz que aqueles homens não deram crédito ao que Paulo estava falando, o homem de Deus. Observe que no verso 11, diz aí: mas o centurião dava mais crédito, no verso 11, ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Interessante. Quantas vezes não agimos assim, irmãos? Quantas vezes deixamos de dar ouvido ao que é certo, a quem está certo, e damos ouvido a quem está errado, a quem está nos levando para caminhos tortuosos? Muitas vezes deixamos de dar ouvido ao nosso pai, aos nossos pais, ou melhor, deixamos de dar ouvido aos nossos entes queridos, parentes, e muitas vezes nós damos ouvido a outros amiguinhos, que muitas vezes na escola, na faculdade, daqui a pouco, irmãos, nós estamos com problemas. Nós deixamos de dar ouvidos a quem realmente nos aconselha para o bem, e nós vamos dar ouvido a outras pessoas, daqui a pouco o casamento estão se separando. Quantos filhos não têm chorado, irmãos? Porque não deram ouvido aos conselhos dos seus pais. É provar um golinho de bebida, cachaça agora, daqui a pouco o camarada não sai mais. É dar uma provadazinha nas drogas, daqui a pouco também não sai mais. Daqui a pouco está preso ao vício das drogas, daqui a pouco está preso em uma penitenciária, daqui a pouco está em um presídio, daqui a pouco está preso, irmãos, em uma casa de tratamentos. Sabe por quê? Porque muitas vezes não deram ouvidos à voz do Senhor e à voz dos pais, porque os pais só aconselham para o bem. E o que nós vemos aí na televisão, irmãos, são crianças, eu não chamo nem de adolescentes, são crianças com 13 anos de idade, já estuprando, são crianças de 13 anos de idade matando, são crianças com 13 anos de idade tirando a vida do próximo, e ai de quem tocar. Então, queridos, é um gole hoje de bebida, irmãos, e amanhã não consegue mais deixar. Quantas pessoas não estão completamente perdidas, como um barco à deriva, sem rumo, sem direção, sem controle na vida, sem controle no casamento, sem controle no trabalho, sem controle em lugar nenhum. Porque muitas vezes nós estamos deixando de dar ouvido à voz do Senhor, estamos ignorando a palavra do Senhor.
Por isso o mundo está como está, irmãos. E não pense que vai melhorar, não. A gente tem esperança. Nós temos esperança de que dias melhores virão, mas só na eternidade, porque aqui, meu filho, só a graça. É a realidade, igreja. Uma experiência, querido, com Deus, é uma das experiências mais maravilhosas que podemos ter. Então, precisamos buscar conselhos, irmãos, e orientações daqueles que andam com Deus. Observe o verso 2, o que é que diz? Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podia chegar a Fenícia e aí passar o inverno. Quando olhamos para esse texto, muitas vezes damos ouvidos apenas a uma maioria também, já notou? Diz que a voz do povo é a voz de Deus. Mas eu gosto de dizer também que quando olhamos para esse texto, vemos que nem sempre a voz da maioria é a voz de Deus. Nem sempre a voz da maioria está certa. Nem sempre. A maioria nem sempre está com a razão. A maioria nem sempre discerne a vontade de Deus para as nossas vidas. É interessante. Nem todos, irmãos, têm discernimento espiritual. Tem muita gente dentro, ou seja, sem discernimento espiritual, cometendo coisas que desagradam a Deus. Gente distante de Deus, gente afastada dos caminhos do Senhor. Seguir a cabeça dos outros pode nos colocar em grandes encrencas, em grandes confusões. Mas vamos dar uma adiantada aí, verso 13, em diante diz, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sobre a proteção de uma ilha, chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que desse na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Mas no verso 20 diz, e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Então, por um momento, parecia que Paulo estava errado. Esses homens começaram a não dar crédito ao apóstolo Paulo. Começaram a criticar o apóstolo Paulo. E por algum momento, repetindo o que eu falei, parecia que Paulo estava errado. Por algum momento, parecia que aqueles homens estavam certos. Parecia que eles estavam certos. E muitas vezes a gente tem isso. Não, eu acho que eu estou certo. É o achismo. Eu acho que eu estou certo. O achismo é grande dentro de nós. Não é daquele jeito não. Eu acredito, eu acho que eu estou certo. Mas, irmãos, só que o navio já não estava mais no controle daqueles homens. Quando nós olhamos para o texto, as coisas fugiram de controle, a vida deles começaram a ficar de ponta cabeça. Aqueles homens começaram a ficar desesperados. Aqueles homens viram na prática, realmente naquele momento, que o apóstolo Paulo tinha razão. O vento brando faz muita gente confundir as circunstâncias da vida. E muitas vezes é como se não acontecesse nada na nossa vida e a gente começa caminhando. E muitas vezes andamos com pecados domesticados, parece mais um animalzinho doméstico. Para onde a gente vai, leva o pecado. Tem pecado que é desse jeito. Aonde a gente anda, tem que levar o miserável, ele parece que não solta dele, não. E a gente caminha. E a gente vai vendo, não está acontecendo nada, o vento está brando, então eu vou continuar com ele. Mas depois que o vento sopra, meu irmão, depois quando as coisas vêm à tona, e depois que a vida começa a ir perna para o ar, a gente dá uma parada, analisa e opa. Então, irmãos, o vento brando faz muita gente confundir as circunstâncias da vida. Mas a crise chega, o mar revolta, a vida se transtorna. Isso é comum na vida de qualquer pessoa. Isso é comum. Aqueles tripulantes, olhando novamente para o texto, tiveram que aliviar o navio. O texto diz que eles aliviaram, ou seja, jogaram as cargas ao mar. Só vamos aliviar porque vai afundar. Temos que aliviar, ou seja, jogaram seus pertences ao mar, tudo para salvar o quê? A sua própria vida. Talvez o nosso problema, irmãos, não seja o mesmo desses homens.
talvez nosso problema, nós não estamos aqui em nenhuma embarcação, que eu saiba. Estamos aqui terra firme, dentro da igreja. Mas quem sabe não nos encontramos como aqueles homens, prontos a jogar a toalha, prontos a jogar a coisas que não prestam, ou coisas valiosas da nossa vida, muitas vezes nós temos que jogar, porque nós entramos em uma furada. Quem sabe nós estamos passando por algum problema que nós temos que aliviar o nosso barco. O que é que eu faço para aliviar o meu barco? E é nesses momentos, irmãos, abandonar o barco, abandonar o casamento, abandonar os nossos sonhos, abandonar a igreja, abandonar a comunhão com Deus, abandonar a nossa fé, porque nós não damos ouvidos ou então ignoramos as advertências do Senhor. E quando vem o tufão, irmãos, ele vem para arrebentar mesmo. Ele não vem para brincar, não. Então, irmãos, aqueles homens já não tinham mais esperança. Eles já não tinham mais sonho. No verso 20, e não parecendo, havia já alguns dias, nem sol tinha aparecido ali, nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade. Olha o que é que diz: dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento, ou seja, vamos morrer. Não tem esperança mais de salvamento. Não tinha nenhuma esperança no coração daqueles homens. Dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Talvez em alguma área da nossa vida estejamos como estes homens, nocauteados, sem esperança, como esses homens aqui, sem nenhuma saída, sem nenhuma luz no final do túnel. Talvez estejamos como ele, podemos chegar como náufragos em uma ilha, tendo apenas a vida como despojo. E muitas vezes dizemos: eu não gosto disso, eu não gosto do que está acontecendo na minha vida. Como diz o pastor Cláudio Duarte, estava ouvindo esses dias, né? Deu uma olhada aí lá para trás, ele disse: dê uma olhada lá para trás no que você plantou, a vida, né, é como você pensa, e muitas vezes nós não admitimos uma coisa, irmão, mas normalmente nós colhemos o que nós plantamos. Você não está gostando, irmão, do que está recebendo, então mude o que você está fazendo, mude de atitude, mude de postura. Muitas das aflições, irmãos, nós podemos evitar. Nós podemos evitar muitas das aflições na nossa vida. Mas muitas delas, irmãos, vêm para nos, ou seja, dar grandes lições. As tempestades são como pedagógicas. Vêm para nos ensinar. Muitas vezes as tempestades não vêm para acabar com a nossa vida, mas vêm para nos orientar, para nos ensinar. Feito o semáforo. Quando você vem, o bicho está verdinho, você vem com tudo. De repente ele aparece... O amarelo ali, irmãos, é para a gente diminuir e parar mesmo. Porque se a gente passar, vocês sabem o que é que acontece. Então, irmãos, igreja, tem gente que sabe que está afundando, sabe onde está o problema, mas não tem coragem de sair. Tem gente que sabe onde está errando, sabe o que está fazendo diante de Deus, mas não tem uma postura, não tem atitude de sair. Essa infidelidade, irmãos, que tem acontecido muitas vezes na vida das pessoas, e as pessoas não mudam. Tem gente que cria afinidade com problemas, tem gente que gosta de problemas, tem gente que quer sair do problema, mas tem gente que gosta de problemas. E o pastor Cláudio Duarte, né, ele falando, ele disse que às vezes o pastor chega e diz: olha, tem gente aqui esta noite com problema, vem aqui para a gente orar. E de repente as pessoas vêm e enchem, e o pastor começa a orar dizendo: problema, sai dele. Aí quando termina a oração, aí o camarada olha assim para o problema e diz: problema, vamos embora, a oração já terminou, porque amanhã nós temos um novo dia, vamos caminhar junto de novo. Porque tem gente que gosta de problema, procura problema. Tem gente que procura mesmo, não é brincadeira não. Eu conheço pessoas que, se estiverem bem 2, 3 dias, sentem saudade, nostalgia do problema. Ele gosta de criar problema com um, com o outro, porque ele vive gosta de problema, irmãos. Misericórdia. E nós, como cristãos, temos que ter muito cuidado. Meu irmão, aquilo que quer te levar para o fundo, joga fora da tua vida. Aquilo que quer te levar para o fundo, manda pastar para onde for. Em nome de Jesus, joga fora da tua família, joga fora do teu casamento, joga fora da tua empresa, joga fora do teu lar, sei lá, joga fora da tua vida, irmãos. Tome uma providência, rapaz. Nós temos que tomar providência. Muitas vezes nós estamos brincando e muitas vezes os problemas chegam. Talvez você que está aqui esteja enfrentando uma tempestade na sua vida. Ela não quer, por enquanto,
irmãos, afundar você. Ela apenas está te dizendo, sai dessa, rapaz. Sai dessa, o recado é esse hoje à noite. Sai dessa. A tempestade está chegando. O que é que nós temos feito? Quando chega, irmãos, daqui a pouco a gente começa a chorar. A gente vai no ombro da... Nunca, né, tem um machão que nunca vai chorar os pés da mulher, mas quando vem um problema é o primeiro a chorar no ombrinho dela. Desse jeito. Porque a mulher, irmãos, ela enxerga mais do que nós. Se a gente compartilhasse os problemas com as nossas esposas e pedisse mais opinião, a gente vivia melhor. Então, irmãos, presta atenção, Deus não quer ver seu navio afundar. Amém, igreja? Você crê nisso, diga amém. Dê glória a Deus. Deus não quer ver o seu navio afundar. Irmãos, seu casamento, Deus também não quer ver ele afundar. Seu ministério, Deus não quer ver ele afundar. Deus quer que você mude. Deus quer que nós mudamos, não é verdade? Que a gente mude. Então, queridos, Ele está mandando a tempestade só para te despertar. Para dizer, acorda, rapaz. Tu estás andando errado. Acorda, vou mandar uma tempestade para te acordar. Não vai acontecer nada, como não aconteceu com Paulo, nem com o pessoal foi parar em uma ilha. Mas acorda, porque tu vai sofrer. Então, desperte, irmãos. Não ignore a advertência do Senhor. Segunda coisa que nós vamos ver aqui, é por que as tempestades chegam em nossas vidas. Toda igreja? Para nos tornarmos mais firmes no Senhor. Muitas vezes nós estamos tão acostumados com a igreja, muitas vezes nós estamos tão acostumados com o templo, tão acostumados no cristianismo, que muitas vezes nós vivemos na rotina mesmo, na rotina. E por viver na rotina, daqui a pouco tudo pode. Tudo é tranquilo, eu posso todas as coisas, eu sou presbiteriano, eu posso. Estou falando da igreja, da denominação mesmo, na qual eu faço parte. E eu já ouvi muito isso. Então, irmãos, verso 21 e 22 diz assim, havendo todos muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Já agora, vos aconselho, bom ânimo. Bom ânimo. Irmãos, o que é, como eu falei, qual a tempestade que está na sua vida esta noite? Bom ânimo, igreja. É noite de nós fazermos ao contrário do que nós estamos fazendo, coisas que desagradam a Deus. Bom ânimo. Ah, pastor, mas a tempestade já chegou. Bom ânimo. Ah, pastor, mas a minha vida, o meu casamento está assim. Bom ânimo. Dê a volta por cima. A nossa vida é feita uma roda gigante mesmo. A roda gigante a gente vai entrar, eu que não gosto, que eu tenho medo de roda gigante. Mas a gente entra ali, depois o camarada vem para aqui, depois entra outro para aqui, depois daqui, a gente está em cima, estamos no meio, depois estamos embaixo. A vida é assim. Mas precisamos ter bom ânimo. Amados, quando toda a esperança se dissipou, Paulo, o texto diz aí que Paulo se posicionou como servo do Senhor para encorajar aqueles tripulantes. Paulo não ficou com medo, amedrontado, não. Paulo não chegou e jogou um balde de água fria na cabeça. Ih, rapaz, isso aí nós vamos morrer tudo afogado. De maneira nenhuma. O apóstolo Paulo disse, olha, bom ânimo. Vocês não ouviram a minha palavra. Eu não falei para vocês, bom ânimo. É interessante, irmãos, que Paulo não ficou dizendo pelo menos assim, bem que eu avisei, bem feito. Agora nós vamos morrer. E o que é que nós vamos fazer? Vamos morrer todos, culpa de vocês. Mas Paulo disse, bom ânimo. Paulo encorajou aquele povo, ao invés de apontar para eles. Pelo contrário, irmãos, Paulo procurou uma alternativa para mudar a crise. Paulo avistou a tempestade, mas não se desanimou quando a tempestade se alastrou, quando ela chegou ali. Amados, nas tempestades da vida, não procure culpados. Muitas vezes nós procuramos culpados. Ah, eu estou assim por conta de fulano. Por conta de fulano, não. Ah, mas eu por conta de Beltrano, ou por conta disso, daquilo. Irmão, não procure culpado. Procure uma solução. Dobra o joelho e vai falar com o Senhor. Essa é a postura do crente. Ainda que alguém realmente teve influência, mas Deus permitiu, então vai brigar com Deus. Se for brigar com Deus, a coisa é diferente. Não é verdade? Então, irmãos, não procure culpados, não murmure, pelo contrário, procure solução, ou então soluções. Não adianta. Não adianta vir com esse joguinho de fulano é culpado, Beltrano. Não adianta, irmãos. Deus não vai ouvir, não, irmãos. Dobra o teu joelho e vai conversar com o Senhor. Dobra o teu joelho e vai pedir perdão ao Senhor. Dobra o teu joelho e vai caminhar com o Senhor.
Nas tempestades da vida, não procure culpados. No fragor da tempestade, quando todos estavam desesperados, aqui o apóstolo Paulo disse: já agora vos aconselho, bom ânimo. O apóstolo Paulo encoraja aqueles homens, acalenta os corações daqueles homens, todos desesperançados. Já não sabia, nós vamos morrer. Já agora vos aconselho, bom ânimo. É como se Paulo estivesse dizendo: levanta a cabeça, olhe para frente, erga a cabeça, não desanime, nem tudo está perdido. Paulo dizia: abandone o medo. Medo de quê? Qual o medo que nós temos? Qual o medo que você que está aqui esta noite? Qual o medo que está se passando na tua vida? Muitas vezes nós estamos bem no casamento, mas o diabo tem investido no casamento para destruir. Deus, Ele investiu no casamento e investe. E o diabo investe para destruir. A Bíblia diz que o diabo veio tanto somente para matar, roubar e destruir. E Deus pega, e nós vemos aí, pessoas chegam para se aconselhar. Pessoas vão em terapeutas, pessoas vão em psicólogos, pessoas vão em psiquiatras, pessoas vão em tantos cantos se aconselhar, porque o meu marido vai me deixar. Pessoas estão com medo de serem abandonadas. Porque o meu filho entrou no vício das drogas, agora as pessoas estão com medo, porque nós vivemos num planeta que causa medo. Nós já não sentamos mais nas praças, como meu pai, meus avós falavam, que passavam até a madrugada e ninguém mexia. Hoje a gente, 7 horas da noite, somos assaltados. É o sistema. O que é que nós fazemos? O que é que a gente pode fazer? Irmãos, não tem como mudar, mas devemos pedir misericórdia a Deus, livramento, e Deus nos livra. Devemos evitar alguns ambientes, Deus nos livra. A palavra do Senhor diz: cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Não é verdade? Então, queridos, a palavra do Senhor nos garante isso, e nós temos que crer, temos que nos apegar com fé. Precisamos crer que Deus envia seus anjos para nos ajudar nos momentos de crise. Ele manda os seus anjos para nos livrar, para nos dar direção, principalmente quando as tempestades se aproximam, quando as lutas chegam na nossa vida. No casamento, eu falei, foi hoje de manhã, eu fui orar pelo presbítero, que tem que haver renúncia. E às vezes tem casais que estão brigando por besteira porque não renunciam. Renuncie, meu irmão. Eu tenho o costume de dizer: minha esposa está ali dentro, ela fica com raiva. Eu digo: olha, minha esposa só fala comigo de joelho em casa. Mas é dizendo: sai debaixo da cama, seu caba, sai debaixo da cama. Mas tem que renunciar, irmãos. Se a gente não renunciar, como é que nós vamos viver? Tem que haver renúncia. Verso 23, 24. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, irmãos, preste atenção no texto, de quem eu sou, olha, um anjo de Deus de quem eu sou, e a quem eu sirvo, esteve comigo. 24, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo, louvado e engrandecido seja o nome de Deus. O anjo do Senhor chegou num momento de crise, num momento de aflição, num momento de desespero. O apóstolo Paulo diz: tem bom ânimo, levante a cabeça. E o anjo aparece e diz: olha, eu te dei todos, agora prega para esses homens. Eu te dei todos, a responsabilidade é tua, Paulo. Então, irmão, nós não compreendemos jornadas, irmão. Na jornada da fé tem tempestade, irmãos, mas também tem Deus conosco. Na cova dos leões, como nós sabemos, irmãos, tem leões, mas Deus envia os seus anjos para nos livrar. Irmãos, na fornalha de fogo, pode ter na jornada da fé, nas tempestades da vida, tem a fornalha de fogo, mas tem um quarto homem da fornalha para nos livrar. Nas tempestades da vida, irmãos, tem o mar vermelho na nossa frente, tem os carros de Faraó atrás da gente, irmãos, mas também tem os anjos do Senhor, que a Bíblia diz que travaram as rodas do carro de Faraó, daqueles soldados. Precisamos crer. Eu falei outrora, quando eu estava no início aqui de janeiro, não sei se foi em janeiro, eu até brinquei, mas é verdade. Quando nós estamos na cova dos leões, como Daniel estava, irmãos, os leões serviram de travesseiro, os leões jejuaram porque não devoraram o Daniel. Jejuaram. Na fornalha de fogo, irmãos, estava climatizado com um ar-condicionado, que a Bíblia diz que nem sequer queimou o cabelo dos homens, porque são servos de Deus. Porque quando o camarada chegou lá e disse: meu rei, o senhor colocou quantos lá dentro? Disse: coloquei 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu vi 4.
Jesus Cristo pré-encarnado. Nós precisamos acreditar nisso, irmãos. Deus não nos desampara, Deus está com aqueles que lhes são obedientes. Deus está com aqueles que são obedientes a Ele. Tem muitas coisas, irmãos, que não poderiam fazer parte da nossa vida. Tem muitas coisas que não poderiam estar do nosso lado. Tem muitas coisas que a gente tem que afastar, não poderiam fazer parte da nossa história. Mas nós permitimos muitas coisas, e você tem permitido muitas coisas na sua vida. Por isso nós passamos por tempestades. O pastor Cláudio Duarte diz que nós devemos ser seletivos. Ele diz: não deixe qualquer coisa entrar na sua vida. Não deixe qualquer coisa entrar na nossa vida. Não deixe qualquer literatura entrar na nossa vida. Sites que não servem, não prestam entrar na nossa vida. Não é qualquer programa, né, na nossa casa que entra na nossa vida. E ele diz uma coisa interessante. E ele diz o seguinte, irmãos: tem gente que não perde o programa do Big Brother. Tem gente que não perde, fica doida, tem que sair de trabalho, porque o Big Brother é capaz de perder até o culto para assistir o Big Brother. Existem 2 ensinamentos bons no Big Brother. Você se meter na vida das pessoas, e se não gostar de ninguém, mandar para o paredão, é eliminar. Não gosta da sogra, manda a véia para o paredão. É assim. Não gosta da nora, manda a nora para o paredão. Não gosta do cunhado, manda o cunhado para o paredão. E é isso que nós aprendemos. Não gosta daquela pessoa, vamos mandar para o paredão. Isso acontece com frequência. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Uma hora você vai ser também eliminado. Não tem como. Uma hora você vai ser eliminado. É só uma questão de tempo. Ou eu estou falando alguma mentira? Irmãos, voltando ao texto, Paulo disse: porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. Amém, igreja? Deus está te dizendo esta noite: não temas. Então vamos dizer todo mundo: não temas. Olha para a pessoa do teu lado e diga: não temas. Versículo 25: portanto, senhores, tem bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Olha o que é que Paulo diz, verso 25. Amados, o Senhor vem ao nosso encontro ainda na 4ª vigília da noite, mas o Senhor vem. O Senhor, Ele vem ao nosso encontro. O que nos ameaça, o que está fora do nosso controle, está literalmente debaixo do poder de Deus. Está literalmente debaixo da palavra do Senhor, debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. Verso 26, ou 29, ou melhor. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse. Os homens estavam desesperados. Oraram para que rompesse o dia. Estavam tão de uma maneira, irmãos, que eles oravam a noite inteira. Na hora das lutas, precisamos lançar as nossas âncoras. Pelo menos eu vou falar 4 âncoras, rapidinho, só os nomes. Diz aqui que lançaram 4 âncoras. Então Deus está te dizendo esta noite, irmãos, na hora da tempestade, lança aí a âncora da fé. Amém, igreja? Quando eu falar, você vai dar um amém. Lança aí a âncora da adoração, a âncora da certeza e a âncora da oração. Fé, adoração, oração e certeza. Precisamos, irmãos, certeza de que com Deus jamais afundaremos. Certeza de que com Deus o nosso casamento vai melhorar. Certeza de que com Deus o nosso filho vai passar no vestibular. Certeza de que com Deus os nossos negócios melhorarão. Falei a palavra errada, mas já passou. Então, irmãos, certeza de que Deus conosco é melhor do que Deus sem estar conosco. Não é verdade? Eu acredito que as tempestades, muitas vezes, como eu falei, são pedagógicas. Elas servem para nos ensinar. Elas nos ensinam. Elas chegam para, irmãos, ou seja, nos orientar. Então, lance, irmãos, tudo aquilo que esteja te atrapalhando. Qual é a tempestade que nós temos enfrentado? Verso 26, Paulo disse: é necessário que vamos parar em uma ilha. Eu gosto dessa palavra, necessário. O apóstolo diz: é necessário. Esse necessário de Deus, irmãos, levou Paulo para uma ilha. Esse necessário de Deus, né, levou ele como um sobrevivente, sem nada, chegaram ali sem nada, como um náufrago. Ou seja, e em João capítulo 4, verso 4, o próprio Jesus diz o seguinte, que era necessário Jesus passar em Samaria. E essa palavra necessário não aparece só essas vezes, mas os necessários de Deus tem muitos para nos ensinar, tem muito para nos ensinar.
É necessário, irmãos, que eu e você passem por algum problema. É necessário que enfrentamos algumas dificuldades para que a gente venha acordar. Então, os necessários de Deus nós não compreendemos, mas é necessário para ver se a gente muda, para ver se a gente muda de atitude, muda de comportamento. Então, são necessários. Os necessários de Deus é necessário sim na nossa vida. Ai, se não fossem os necessários de Deus. É necessário que eu e você, irmãos, passemos por tempestades. Algumas vezes elas vão sacudir o nosso barco. Algumas vezes as tempestades vão invadir o nosso barco. Vai ser difícil, vai nos molhar. Mas a presença do Senhor, irmãos, nos garante a vitória. A presença do Senhor te garante a vitória. É isso que é mais importante. As tempestades não vêm para nos destruir, mas para nos ensinar. E a partir daí, ou melhor, que Deus começa a trabalhar em nossas vidas. Amém, igreja? Terceiro e último lugar, por que as tempestades chegam em nossas vidas? Toda igreja? Muitas vezes, irmãos, é para que o novo homem volte novamente. O novo homem volte novamente. É necessário. Capítulo 28, você pode abrir aí a palavra do Senhor, capítulo 28, no mesmo livro. Verso 1, 2 e 3 apenas, para a gente encerrar com esse texto, esse último ponto. Quem encontrou, diga amém. Verso 1, 2 e 3 diz assim: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humildade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirando à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-lhes a mão. Até aí. Olhando para o texto nos mostra que a ilha era uma ilha que era habitada, chamada Malta, por bárbaros. E esses bárbaros trataram daqueles tripulantes, irmãos, e mais de 276 prisioneiros estavam ali no barco, 276. A Bíblia registra isso. Então é interessante. Ofereceram ajuda, como diz aí, nós lemos, acenderam uma fogueira para aquecer eles por conta da chuva que estava caindo, e enquanto todos estavam ao redor da fogueira se aquecendo, Paulo estava buscando gravetos. O apóstolo Paulo aqui ele estava trabalhando para que a fogueira não parasse de aquecer aquelas pessoas. E no verso 3 nos diz que uma víbora mordeu a mão de Paulo. E eu costumo dizer que as víboras se manifestam mesmo. Sabe como? Quando você estiver buscando se aquecer nos caminhos do Senhor. Aí as víboras vão morder mesmo. Sabe como é que as víboras se manifestam, irmãos? Quando você estiver tentando fazer o que é correto. Aí as pessoas lá de fora, tu é besta, né? Tu está fazendo isso, rapaz. Sabe como é que as víboras se manifestam? Quando você estiver fazendo a vontade de Deus, quando você estiver em comunhão com o Senhor. Então o diabo, ele é esperto. A Bíblia fala sobre isso. E se a gente olhar para o texto, observe o que aconteceu no verso 4. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Olha só. Antes Paulo era assassino mesmo. Nós sabemos da história do apóstolo Paulo, que antes de Paulo era Saulo de Tarso, morava em Tarso, vivia aos pés do mestre Gamaliel. Todos conhecem aqui, quem lê a Bíblia conhece a história de Paulo. Mas o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus. E quando Saulo de Tarso, e teve um encontro, Deus chamou aquele homem para ser o maior plantador de igreja, o maior missionário de todos os tempos. Transformou aquele homem que era assassino, aquele homem que permitiu a morte de Estevão, ser apedrejado, aquele homem que prendia os crentes, que pregava Jesus Cristo nos calabouços, aquele que vivia com a cúpula lá dos ricões, mesmo que era um homem culto, o apóstolo Paulo. Então esse homem era perseguidor e tornou agora a ser perseguido. Veja como Deus faz na vida do ser humano, como Deus faz na vida de um homem sem Deus. E é interessante que quando a gente aceita a Cristo, a gente está na igreja, né, ou se você tinha algum vício qualquer,
você não nasceu no lar evangélico, normalmente as pessoas olham assim, comigo foi assim na minha família. Pelo menos vou falar da minha família, né? Pelo menos foi assim. Na minha família, disse, Nailton agora é crente. Disse que fazia isso, aquilo. Meu irmão fez uma lista que nem eu sabia que eu tinha tudo aquilo, mas dava para chegar pelo menos daqui até Pernambuco, na 101. Na 101 dava para chegar lá, os pecados. E ainda tem, né, que a gente não para de pecar. Mas veja só, o que acontece? Mas as pessoas começam a jogar na nossa cara. Ah, tu era bêbado, tu era isso, tu era aquilo, e agora tu dá uma de bonzinho dentro da igreja. Conversa. Então as pessoas não acreditam na transformação. Mas louvado seja Deus, quem nos chama é Jesus Cristo de Nazaré. Quem muda a vida do homem é Jesus Cristo de Nazaré, não são as pessoas. Então eu louvo a Deus. Então as pessoas olharam para Paulo e disseram, certamente esse homem era assassino. Ou esse homem diz aí, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Então, irmãos, antes Paulo realmente era. Ele permitiu a morte de Estevão, como eu falei aqui. Na verdade, a ficha de Paulo estava manchada. Estava manchada mesmo. Né? Satanás pegou o passado de Paulo e trouxe para todo mundo ver. Porque é isso que o diabo quer, envergonhar a gente. Já notou que o crente não pode fazer nada? Nada. Ei, o que é isso, rapaz? Tu estás no cinema assistindo um filme aí de comédia e tu não é crente? É assim, não pode não, meu irmão. Pode nem arrotar, que é pecado. Se arrotar é pecado, é assim. Então nós somos muito perseguidos. A gente não pode rir, a gente pode ouvir piada, a gente não pode brincar. Então, neste momento aqui, irmão, Satanás é acusador. Ele quer nos envergonhar, ninguém pode mudar o passado de Paulo. Mas Jesus Cristo de Nazaré pode, irmãos, em nome de Jesus. Ninguém podia mudar, mas Jesus transformou a vida desse homem, irmão, de uma maneira que ele se tornou, como eu falei, o maior evangelista. Foi Jesus que o chamou para o ministério, e foi Jesus que disse, olha, você vai pregar para os gentios. Era necessário que Paulo estivesse ali, porque o anjo disse, todos aí, ó, eu te entreguei, agora prega para eles. Paulo agora é servo de Deus, apóstolo, embaixador de Deus. Enquanto Deus, irmãos, apaga os nossos pecados, o diabo tenta, irmãos, esfregar na nossa cara. Sabe para quê? Para que eu e você desista. Sabe para que ele faz isso? Para que você não venha mais para a igreja. Sabe por que ele faz isso? Irmãos, para que a gente pegue, não vou mais para a igreja, não, porque eu estou dizendo, vem, irmãos, a palavra do Senhor diz, venha do jeito que estás. Aqui é hospital mesmo, igreja é hospital, onde chegam pessoas com problemas de todo tipo e Jesus Cristo, Ele nos conforta, Ele nos fortalece, Ele nos orienta. É aqui que os milagres acontecem. Então, irmãos, versos 5 e 6 desse texto aí, porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam, olha o que é que todo mundo lá olhando para Paulo, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele o quê? Este homem é um Deus. Agora é o D minúsculo aí, não é? Este homem é um Deus, não aconteceu nada, uma cobra mordeu a mão desse homem, não aconteceu nada. Irmãos, para manter a fogueira acesa é preciso que pessoas se disponham a trabalhar. Paulo estava trabalhando aqui. Todos estavam ao redor, irmãos, 276 náufragos ali com frio, mas apenas Paulo se dispôs a trabalhar e colocar o graveto para aquecer todo aquele povo. Então é interessante que isso é o retrato da obra do Senhor, é o retrato de hoje em dia. Enquanto uns querem se aquecer, irmãos, na palavra do Senhor, enquanto uns querem se aquecer, outros não estão nem aí. Enquanto uns trabalham, outros não estão nem aí, irmãos. Ninguém quer ver a fogueira apagada, ou seja, acesa. Mas nem todos, irmãos, querem ir para apanhar os gravetos, manter a fogueira acesa para manter a comunhão acesa. Nós precisamos manter a comunhão acesa, irmãos, uns com os outros. Somos todos aqui, afinal, filhos de Deus. Fazemos parte da mesma igreja. Não é essa igreja aqui não, presbiteriana não, que no céu não vai ter igreja presbiteriana não, nem pentecostal, nem batista, nem nada. Vai ter os fiéis. Os fiéis, essa é a igreja. Jesus vai voltar para buscar a sua noiva. Nós somos a noiva do Cordeiro. Então, irmãos, fogueira apagada não ajuda em nada. Em tempos de chuva, em tempos de frio, irmãos. Da mesma forma, é a comunhão apagada, irmãos. Nós precisamos ter uma comunhão mais calorosa. Precisamos nos amar mais. Precisamos ter mais afinidades. Não podemos deixar com que a fogueira se apague. O diabo não gosta de ver pessoas se aquecendo, irmão, no calor da comunhão. O diabo foge do ambiente que arde de paixão pelas almas. Quando ele vê que
estão se aquecendo na comunhão e tem que lançar uma contendazinha no meio assim, disse, eu vou apagar isso agora. Isso é na família, isso é no trabalho, com os amigos, é gente invejosa, é gente querendo tomar o teu cargo na empresa. Isso é em todo canto, o diabo ele vai lá e ele semeia, porque ele é assim. Ele é desse jeito. O diabo detesta pessoas que trabalham para manter a fogueira acesa, irmãos. Mas manter a fogueira acesa, em nome de Jesus. Note que a serpente não picou aqueles que estavam ali. A serpente não foi atrás de quem estava ali, não, ela saiu correndo da fogueira, que o texto diz, para não se aquecer, ela saiu correndo, sabe de quem? Foi na mãozinha de Paulo. Ó. É você mesmo que você está aquecendo aqui, seu miserável. Toma. Mas só que miserável era ele. Era a víbora ali, que segundo a maioria dos teólogos, que é a serpente, né, que é o diabo mesmo. Então ela picou Paulo ali, irmãos, naquele momento, porque Paulo estava aquecendo a fogueira. Os outros não estavam nem aí. Então, os outros não estavam nem aí, estão frio mesmo. Eu não vou mexer com quem? Com quem já está morto? Vou mexer com aquele que quer as coisinhas certas. Vou mexer com aquele que quer aquecer a igreja. Vou mexer com aquele que quer trabalhar para o reino de Deus. Eu vou mexer com aquele que está fiel no casamento. Eu vou mexer com aquele dali, o filho dali, que aquele ali é o certinho da escola. Eu vou mexer com esse, que eu quero que a vida deles vire de cabeça para o alto. É isso, irmãos. Não se engane, não, é isso que ele faz. E muitas vezes nós damos brechas. O diabo vai lá, ó, já viu, quem já plantou, Egberto está por aqui. Egberto tem o sítio ali. Você vai colocar aquelas estacas, aqueles arames, você apilar as estacas, né? De repente você vai arrancar uma estaca daquela, você balança, a bicha está firme, né? Você tem que balançar bem muito para ela poder ficar bamba, para depois você tirar. O diabo, irmãos, ele procura cada um de nós, que estamos fiéis nos caminhos do Senhor. Ele vai lá e balança. Você está firme, camarada fiel, em todos os aspectos. Aí ele vai embora. Dias depois ele vai de novo, balança você está firme, ele não vai, mas ele insiste. Vai lá, quando vai balançar pensando que você está firme, você está meio bambo. Ele, opa, vou encontrar uma brecha agora. A Bíblia diz o que, irmãos? O diabo é como um leão que runge. Quem me ajuda no versículo? Eu estou começando assim. Vamos lá, toda a igreja? Que anda em derredor, como um leão que runge, procurando para nos devorar, irmãos. Então, irmãos, havia muita gente ao redor da fogueira, mas a cobra só picou Paulo. Vamos dar uma adiantada para a gente concluir aqui. Nós vemos aqui no texto que Paulo ele sacode essa víbora, aqui essa cobra, aqui no fogo, irmãos. Antes, a picada da serpente só serviu para dar testemunho do apóstolo Paulo. Só serviu para dar testemunho. Aí quando veio, mordeu o apóstolo Paulo, todos testemunharam a favor do apóstolo Paulo. Não aconteceu nada com ele, mas antes ele sacudiu aquele réptil dentro do fogo, como diz. Ou seja, é como se Paulo tivesse tirado o veneno dele. Só vou soltar esse veneno agora aqui, ó. Não é verdade? Eliminou de uma vez por todo o mal que poderia lhe causar. Irmão, qual é o mal que está nos causando? Qual é o veneno que está na nossa vida? Qual é o veneno que está na nossa mente? Qual é o veneno que está no nosso caminho? Qual é o veneno, irmãos? Precisamos eliminar, irmãos. Nós sabemos muito bem que veneno mata, e mata aos poucos. Tem uns que são mais fortes. Destrói, arruína. Tem gente que é como um veneno na vida das pessoas. Tem gente que torce para tudo dar errado na tua vida. Já notou? Tem gente que torce para que você caia feito Paulo, inchado mesmo, e morra. Puf, no chão lá. Durinho da Silva. Mas é verdade. Tem gente que torce para que você se dê mal. E não brinque, não. Que essa é a realidade do mundo. Irmãos, não existe azar para a vida de um servo de Deus. Não existe azar. Eu tive azar hoje. Meu irmão, não use esse termo, não. Não existe azar para os servos de Deus. Porém, esta não foi a conclusão dos maltenses, lá da ilha de Malta, né? Nós olhamos aqui, né, que eles presenciaram a víbora com os dentes cravando na mão do apóstolo Paulo, verso 4, diz, certamente este homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Ou seja, os maltenses ainda não conheciam o Deus de Israel, e nem o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso eles falaram isso. Para eles o apóstolo era um assassino. Então, queridos, verso 6 diz, conta que os maltenses tinham a expectativa de que em pouco tempo Paulo morresse. Tinha que cair ali. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar e que caísse morto de repente. Vendo esse texto, o último texto que nós estamos comentando, esse versículo,
olhando aqui, eu imagino a reação do apóstolo Paulo diante dos olhares curiosos daqueles nativos ali. Na hora da mordida, todo mundo olhando calado. E Paulo olhando para eles. Eu fico assim, Paulo sabia suportar, irmãos, as adversidades. Paulo escreveu as cartas aos Filipenses, falando sobre problemas, estava preso aquele homem ali, passando necessidade. Epafrodito foi levar donativos para aquele homem. E Paulo chega ali, irmãos, começa narrando, dizendo que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Como é que o camarada preso diz que está contente? Porque Paulo sabia, irmãos, se portar em meio às adversidades. Não tinha problemas que tirasse Paulo, irmãos, ou seja, da presença de Deus. Ele sabia suportar a provação, o apóstolo permaneceu em paz. As adversidades, irmãos, precedem muitas vezes a conquista. E nós não enxergamos. Muitas vezes estamos sofrendo, mas na frente a vitória é grande. Muitas vezes nós estamos sofrendo, mas as tempestades, os problemas muitas vezes precedem a conquista. E nós não enxergamos. Muitas pessoas na ilha de Malta, irmãos, foram impactadas pelo poder de Deus manifestado através da vida do apóstolo Paulo. Eu termino esse terceiro ponto, falando, irmãos, que o habitante mais ilustre da ilha se chamava, depois você pode ler esse texto em casa, Públio. Paulo se hospedou em sua casa, irmão. Depois que ele soube que Paulo tinha sido mordido, e todo mundo achando que Paulo era um Deus, e todo mundo ali e tal, e Paulo se hospedou na casa desse homem, e de repente o pai deste homem, de Públio, adoeceu de enfermidade, e esse homem estava muito enfermo, e Paulo vai lá, toca no pai deste homem, este homem é curado. A palavra também diz que quando vocês estiverem lendo em casa, vocês vão ver que vários, mas muitos mesmo doentes daquela ilha foram curados. Sabe por quê? Porque Paulo estendeu as suas mãos, porque Paulo orou por eles. Verso 9 conta-nos também que todos os doentes da ilha, irmãos, no verso 9, que foram até Paulo, também receberam a cura da parte de Deus. Ou seja, Malta foi visitada pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Graça, irmãos, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que em uma de suas cartas o apóstolo Paulo diz, em tudo, dai graça. Toda igreja, em tudo, nós devemos dar graça em tudo, irmãos. Nos momentos de tristeza, nos momentos de alegria, no momento de sofrimento, mas em tudo nós devemos dar graça ao Senhor. Então, concluindo mesmo, eu quero concluir falando, irmãos, quantas vezes na nossa vida parece estar tudo muito bem, tudo indo muito bem, tranquilo, sem nenhum problema. Os ventos da bonança estão sempre conduzindo o nosso barco de maneira serena. Quantas vezes não acontece isso? Quando de repente tudo muda, as nuvens começam a se armar, as nuvens começam a ficar escuras, a tempestade se aproxima, daí surgem os problemas. Quantas vezes não acontece isso de repente? Acontece com frequência. Tais como doenças, a morte de um ente querido, dificuldades financeiras, quebra de relacionamento conjugal, problema de todos os lados, daí a nossa vida vira uma bagunça. Quantas vezes? Mas o que é que nós temos feito? Nós temos tentado consertar se foi alguma coisa errada? Nós temos buscado a Deus para Ele nos orientar, nos mostrar que nós estamos entrando em uma enrascada, em um abismo, ou nós estamos gostando? Os ventos começam a soprar tão forte, irmãos, que começam a nos levar para bem longe, e levam bem longe os bons momentos que nós temos. E deixando assim os destroços de tristeza, destroços de angústia, destroços de solidão, destroços de arrependimento. Não é bom passar pela tempestade. Não é bom. Muitas vezes as tempestades mais terríveis que enfrentamos na vida, irmãos, não vêm de horizontes distantes. Mas eu digo a vocês, mas daqueles lugares onde sentimos mais seguros. Mas independente das tempestades que nós estamos enfrentando, eu quero dizer, confie no Senhor. Amém, igreja? Ele estará com você em todos os momentos da sua vida. Não pense que Jesus te abandonou. Jesus, ele não é vingativo. Deus não é vingativo. Deus, ele não é igual a nós. Que quando as pessoas nos ferem, a vontade que dá é dar o troco.
Mas Jesus nos ensina que nós devemos oferecer a outra face. As tempestades vêm e voltam, elas não ficam, mas o Senhor continua para sempre. Amém, igreja? Então que Deus aplique essa palavra no nosso coração, que possamos sair daqui esta noite com essa palavra na nossa mente. Amém.